Vamos mudar de assunto agora para falar que aqui em Alagoas, milhares de famílias dependem de benefícios sociais para conseguir fechar a conta no fim do mês. Segundo o IBGE, mais de 40% dos domicílios aqui do estado têm pelo menos uma pessoa recebendo programas como Bolsa Família ou BPC. Os dados mostram a importância da assistência social, mas também traz uma realidade de um estado ainda marcado pela desigualdade. A reportagem é de Alan Garcia. Luciene dos Santos recebe o Bolsa Família há 25 anos. Atualmente, o valor do benefício para ela é de R$ 600 por causa da renda familiar. Comprar o gás, pagar a energia, não é isso? Pagar a água e comprar algumas coisas para dentro de casa. Benefícios do governo federal estão presentes em muitos lares alagoanos. De acordo com o IBGE, em 477 mil moradias, tem alguém que utiliza o Bolsa Família, o BPC Loas ou outro programa social. Essas pessoas representam 41,7% de imóveis alagoanos. Esse é um dos maiores patamares registrados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. No primeiro ano da pandemia, eram 50,1%. Mas depois começou a diminuir para 45% em 2021, 41,2% em 2022, 41,1% em 2023, quando voltou a crescer novamente em 2024 para 41,3% e 41,7% ano passado. Para o IBGE, essa dependência de programas sociais é um retrato de um estado pobre. O alto número de domicílios com algum morador que recebe algum tipo de benefício de programa social do governo se deve muito a uma questão estrutural da economia alagoana, assim como de vários outros estados do Nordeste, né, e até do Norte do país. São estados que, de alguma forma, possuem mais desigualdade de renda e possuem parte da sua sociedade que depende de algum tipo de benefício. Isso mostra também que esses programas sociais estão atingindo o seu objetivo, não só em Alagoas, mas em outros estados, como o Piauí, como o Maranhão, como o Pará, por exemplo. É a desigualdade social que coloca na linha da pobreza milhares de famílias alagoanas. Ele cumpre o papel dele de trazer o mínimo de dignidade, de fazer com que essas famílias não cheguem à vulnerabilidade alimentar ou nutricional. Mas quase 42% da população alagoana, da família alagoana, tem esse benefício, é porque a renda não está dando conta. Ou seja, mesmo aqueles que estão trabalhando, o salário não é suficiente. E nós sabemos muito bem que boa parte da população alagoana vive com o salário mínimo. Está aí a responsabilidade desses benefícios, como o Bolsa Família, que é voltado à família com criança, o LOAS para o idoso e o BPC para a pessoa com deficiência. Mas, por outro lado, o valor dos programas sociais representam 10% do rendimento médio por mês em cada casa, diagnosticou a pesquisa da PNAD. Entretanto, não é o principal ponto de renda, né? Nós temos também a renda por pensão, por aposentadoria, mas principalmente a renda dos trabalhos. Ou seja, a renda daquelas pessoas que trabalham com algo formal ou informal que seja, com bico, com trabalhos domésticos, soma 66% da renda per capita do alagoano. E isso é exatamente a parte mais importante da renda do alagoano, né? A gente conseguiu constatar, então, que a principal parcela se deve ao trabalho do alagoano, mas que, principalmente para aquelas populações mais vulneráveis, que têm a menor renda, a renda com benefícios sociais ganha importância muito grande, porque ela se foca justamente nesse público e, em muitos casos, acaba sendo a única fonte de renda dessas famílias. Olhando de longe, a presença nos programas significa que os benefícios cumprem a função de assistência social, mas é também um retrato da vida financeira dos alagoanos que sobrevivem enquanto as contas não fecham ao final do mês. A solução pode estar na educação das crianças e jovens e na geração de empregos para os adultos, que sempre são promessas, mas quase nunca são cumpridas, principalmente em anos eleitorais.
Qualificar esses jovens para fazer com que gradativamente esse percentual de 42% aproximadamente vá diminuindo. É pelo caminho da educação e do investimento em emprego e renda, como já é comum em várias políticas e não é diferente na nossa aqui, para sanar essa desigualdade que já é histórica no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Importante lembrar que esse programa de distribuição de renda, embora seja criticado por uma parte da população, é essencial para os mais pobres. O Brasil é um país que tem uma ampla desigualdade social e não tem gente que vive só de Bolsa Família, não. Tem pessoas que fazem bico por aí, se desdobram e somam com essa bolsa, esse benefício, para poder se manter, porque afinal de contas ninguém vive só com R$600 por mês, 700. Então a gente ouve essa frase por aí, mas na realidade as pessoas ainda se desdobram, sabe? Vai vender pipoca no sinal, vai fazer uma faxina, vai costurar, vai capinar um mato, vai fazendo bicos quando não conseguem ter uma oportunidade de trabalho. E aqueles que até entram no mercado e têm carteira assinada, muitas vezes perdem o benefício. Então é preciso observar a importância do programa para ter um pouco de equidade para as pessoas que não têm o que comer realmente no nosso amplo país. Tem muito lugar pobre, gente, por aí. Se a gente vai andar pelo interior ou pelas áreas mais pobres aqui da nossa capital, é que a gente vai se deparar, se confrontar com a realidade brasileira, que não é essa do shopping, só da rua calçada, onde tem asfalto e comércio, não. Tem lugar de extrema pobreza, onde não tem saneamento, não tem nada de bom. E aí essa renda chega para colocar realmente comida na boca de quem precisa, não é? Se alguém recebe sem precisar, é um problema, como um amplo programa como esse tem. E de vez em quando o governo faz o pente fino, que é para poder retirar do programa pessoas que não deveriam estar nele. Mas quem tem fome, quem não tem renda, quem é pobre, sabe realmente essa importância. Para mim, para você, pode não fazer tanta diferença, né? R$600. Mas para quem não tem nada, para quem tem uma família com muita boca para comer, salva vidas, né? Garante o mínimo, é para garantir dignidade, tá? Então a gente tem que falar sobre esse assunto. Agora, o ideal é que nem tantas pessoas alagoanas precisassem disso, né? 40% é muita coisa, é uma faixa considerável da nossa população que está na pobreza. Aí sim é para esse número que a gente tem que olhar. Por que tanta pobreza? Por quê? Se a gente tem condições de desenvolvimento. Então, por que tanta gente ainda é pobre? Aí são outros problemas que a gente tem que observar de maneira separada, né? 7h27, assunto para outro momento. Agora a gente vai falar de saúde.